Voltamos. E olha só, entendam bem, quando a gente está tratando de fase tutelar, fase da proteção integral, e a gente vai aqui passar, né, para essa parte de introdutória, a gente precisa entender dois nomes de doutrina, tá? Um tem um nome idêntico à fase que atualmente vivemos, que é a doutrina da proteção integral. Ok, mas nós temos antes da doutrina da proteção integral a chamada doutrina da situação irregular. Doutrina da situação irregular. Notem, meus amigos, a doutrina da situação irregular não é uma nova fase. A doutrina da situação irregular é uma doutrina, um pensamento adotado na fase tutelar. A doutrina da situação irregular faz com que a competência do juiz de menores, então chamado juiz de menores, se instaure somente se aquele, então chamado menor, estivesse em alguma das situações chamadas de situação irregular. O órfão abandonado que praticou ato infracional. Havia uma lista de situações, isso é muito claro lá no Código de Menores, havia uma lista de situações em que, estou enquadrando esse garoto aqui no inciso tal, ele está em situação irregular, agora é comigo, com o juiz. E não havia uma diferença específica de tratamento entre aqueles menores que praticaram ato infracional e aqueles que estavam lá porque a família abandonou. Afinal, ambos estavam em situação irregular. Em muitos locais, inclusive, ficava todo mundo junto. Era institucionalizado, todo mundo junto. Um, porque pegou uma arma e agrediu um cidadão e quase o matou, e outro porque a família jogou, deixou de lado. Eu tenho um familiar que foi abandonado e ele frequentou a FUNABEM, FEBEM. E até uma coisa interessante, né? Eu tenho uma certa história aqui, minha, particular de vida. Quando eu era bem novo, eu queria ser goleiro do Vasco. Apesar de eu ser botafoguense, mas sempre fui um profissional, então não me deixo guiar por essas paixões emotivas. Então eu queria ser goleiro do Vasco, o ex-marido da minha irmã era treinador de goleiro lá, eu fui lá. E o Vasco, lá nos anos de 1980, eu era muito moleque, tá? Nos anos de 1980, o Vasco treinava, time juvenil, junior do Vasco, treinava num local aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, que hoje se chama Escola João Luiz Alves. Lá dentro tem um campo de futebol maravilhoso. Eu fui lá para assistir. E eu não entendia nada do que estava acontecendo, eu só queria ver o futebol, mas eu percebi o seguinte, lá tem uma casa, naquele estilo antigo, com aquela entrada assim aquele portal, e ficava um monte de gente gritando, você quer? E de repente passava uma pessoa, nitidamente a pessoa tinha algum problema mental, gritando, tudo. E eu vi que ali era um local que eu considerei assim até pavoroso. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Recentemente, já como defensor público, eu entrei naquele lugar e falei, cara, eu já vim aqui quando era moleque. E era a Escola João Luiz Alves. Hoje, esse local, a Escola João Luiz Alves, é só uma unidade socioeducativa. Ela é só para adolescentes que cometeram atos infracionais. Mas, na época, era ato infracional, era pessoa que estava abandonada, era aquele menor, né, então chamado menor, que era completamente louco, era assim que funcionava. E acabava que a visão ali era muito clara para o pobre. Então, essa era a doutrina da situação irregular. E hoje nós temos a doutrina de idêntico nome à fase que vivemos, que é a doutrina da proteção integral. E notem, a doutrina agora é da proteção integral, abrange todas as crianças e adolescentes, mesmo que elas não estejam em uma situação irregular, em uma situação difícil, ela está tendo seus direitos violados, tudo bem, ela vai ter a proteção do Estatuto da Criança e Adolescente, mas mesmo que ela não tenha seus direitos violados, ela também terá os direitos do Estatuto da Criança e Adolescente e da Constituição, direito à alimentação, direito de ir e vir, direito de brincar, lá no artigo 16 do Estatuto da Criança e Adolescente. Vejam, proteção integral é integral, situação irregular é só para aqueles que estavam em uma situação irregular. Entendemos isso? Pois é, fiz toda essa introdução, para finalmente
passarmos ao que a gente quer, ao que a gente gosta, que é a parte infracional. Vamos lá para o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá para o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 103, título 3, da prática do ato infracional. Da prática do ato infracional. Olha só, galera, artigo 103. Primeira coisa que a gente fala sobre a parte infracional aqui do direito da criança e adolescente. Vamos ler juntos, tá? Vamos ler juntos. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Fácil? Sim. Mas uma observação a gente precisa fazer aqui. Sabe por que a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa Carta de Direitos, falou que o ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal? Porque ela quis limitar o poder do juiz. Ela quis limitar a discricionariedade judicial. Como assim, Gustavo? Olha só, por que é importante sabermos a evolução do direito da criança e do adolescente? Como eu disse para vocês, vem comigo, Lombardi. Como eu disse para vocês, quando o direito da criança e do adolescente era paternalista, com muito foco na discricionariedade judicial, o que acontecia? O juiz fazia o que entendia correto. E isso dava margem a que juízes internassem os então chamados menores por atos antissociais. Faltar aula, uma adolescência rebelde, olha, eu sei que é melhor para você, eu vou te institucionalizar. Quando chega o Estatuto da Criança e do Adolescente e com base internacional, no artigo, anotem isso, o artigo 54 das diretrizes de RIAD, R-I-A-D, artigo 54 das diretrizes de RIAD, é dito o seguinte, basicamente o que está escrito no artigo 54 é: os Estados partes envidarão esforços para que tudo aquilo que não for considerado um crime ou uma contravenção para um adulto também não seja considerado crime ou contravenção para um menor. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte: juiz, se você quer aplicar uma medida socioeducativa, se você quer internar uma criança, ou melhor, um adolescente, né? Depois a gente vai falar sobre isso, você precisa ter uma correspondência desse ato na legislação penal ou na lei de contravenções penais. É o que a gente chama de tipicidade delegada ou tipicidade remetida. Tipicidade delegada ou tipicidade remetida. Por quê? Porque o ato infracional deve buscar o seu tipo na legislação penal ou na lei de contravenções penais. Meus amigos, o que eu estou falando para vocês é que, pelo sistema brasileiro, não cabe ao legislador criar um tipo específico de ato infracional. Não cabe ao legislador criar um tipo específico de ato infracional. Não pode chegar e vir uma lei falando o seguinte: considera-se ato infracional faltar aula por mais de 30 dias sem o conhecimento dos pais. Sanção, internação ou semi-liberdade. Não cabe falar nisso. Não cabe falar nisso. Por quê? Porque nós utilizamos o sistema da tipicidade delegada ou também conhecido como tipicidade remetida. A gente deve ter um amparo na legislação penal ou na lei de contravenções penais, e isso já é uma determinação internacional das diretrizes de RIAD, artigo 54, que também é a base do chamado princípio da vedação ao tratamento mais gravoso. A criança e o adolescente não podem ter um tratamento mais gravoso que o adulto, porque isso seria uma completa bizarrice. Se a gente tem
uma legislação específica para crianças e adolescentes que visa dar direitos a essas pessoas que estão em uma condição peculiar de desenvolvimento, uma fase complicada da nossa vida, não cabe a essa mesma lei falar o seguinte: ora, eu vou dar menos direitos, eu vou tratar você pior do que um adulto. Às vezes acontece na prática. Tá? Então, o artigo 103, apesar de parecer uma coisa boba, não é. Apesar de parecer uma coisa boba, o artigo 103 é de suma importância. Vamos fazer o seguinte. Quando a gente fala no artigo 103 e diz que considera-se ato infracional aquela conduta descrita como crime contra a contravenção penal, a gente precisa fazer uma comparação do ato infracional com a estrutura do crime. O que existe no crime que não existe no ato infracional? O que existe no crime que não existe no ato infracional? E aí, prestando inclusive nossas homenagens ao professor Damásio, que faleceu agora nesse ano de 2020, não tenho dúvidas em falar que perdemos o maior professor, o maior estudioso do direito penal que então estava vivo. Tá? A pessoa que influenciou gerações. Damásio influenciou gerações. Hoje em dia eu vejo o professor falando assim: Damásio não lê isso não. Isso é uma heresia, isso é uma heresia. Pode até hoje não ser uma leitura tão atual, mas a gente tem que respeitar, porque Damásio realmente é muito fera. Damásio falava que crime era o fato típico e ilícito. Mas sabemos nós que a doutrina amplamente majoritária no direito brasileiro entende que crime é o fato típico, é o fato ilícito e culpável. Ora só, ora, meus amigos, nós temos um conceito de crime dividido entre fato típico, ilícito e culpável. O crime sendo fato típico, ilícito e culpável, aqui existem diversas ramificações que eu não vou ingressar aqui. Por exemplo, na tipicidade, nós temos a tipicidade formal, que é a subsunção, a tipicidade material, insignificância. Ok, não vamos entrar nisso porque não é da minha parte. Da ilicitude, legítima defesa, enfim. Mas o que nos importa saber é o seguinte: o que tem no conceito do crime que não precisa estar presente no conceito de ato infracional? Você que está aí falando comigo por meio dessa tela, falou o seguinte: já sei, culpabilidade. O ato infracional é o fato típico e ilícito, mas ele não precisa ser culpável. Por quê? Bem, porque o ato infracional é aquele cometido por quem ainda não completou 18 anos. E sabemos nós que os menores de 18 anos, aqueles que ainda não completaram 18 anos, são inimputáveis. E a inimputabilidade está na culpabilidade. Então, o ato infracional seria o quê? O fato típico e ilícito. Resposta certa? Mais ou menos. Mais ou menos. A gente ouve isso aí nos corredores de fórum. A gente vê isso, às vezes em audiência, a gente está lá explicando que aquele adolescente precisa ter a representação contra ser julgado improcedente. Eu falo: doutor, mas você não sabe que no ato infracional a gente não afere a culpabilidade? Por que está errada, ou pelo menos está meio errada, essa afirmação? Porque a culpabilidade é dividida. A culpabilidade é dividida em potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e, aí sim, imputabilidade. Dentro da imputabilidade, nós temos, por exemplo, a doença mental, nós temos a embriaguez involuntária, total, e dentro da imputabilidade a gente tem a chamada imputabilidade etária, aquela pessoa que tem menos de 18 anos. Meus amigos, a gente está aqui para aprofundar. A única coisa no conceito de crime que vocês podem afastar
e mesmo assim restar reconhecido o ato infracional é a culpabilidade, no aspecto da imputabilidade, no aspecto da idade penal. Ah, Gustavo, mas e se for uma pessoa completamente inimputável por uma doença mental, 26 caput lá? Tudo bem, essa pessoa pode cometer um ato infracional e ela não vai ter qualquer condição de cumprir a medida socioeducativa. E uma das formas, um dos limites para a aplicação da medida socioeducativa é a capacidade de cumprimento dessa medida socioeducativa. Então devemos defender duramente que aquela pessoa, aquele adolescente que é completamente incapaz de entender o caráter ilícito do seu fato, de sua conduta ou de se determinar de acordo com ela, não pode receber uma medida socioeducativa. Deve receber o quê? Uma medida protetiva. Ela não vai ficar ao desamparo. Ela receberá uma medida protetiva do artigo 101. Então, notem, quando a gente trata aqui do conceito de crime e compara com o conceito de ato infracional, a gente não pode deixar de lado, por exemplo, a potencial consciência da ilicitude. Olha aqui na tela. Se não houver potencial consciência da ilicitude, deve ser o pedido apresentado na representação do MP, e representação é como se fosse a denúncia, tá? A representação tem que ser julgada improcedente. A mesma coisa aqui, se houver um caso de inexigibilidade de conduta diversa. E esses aspectos, meus amigos, fazem parte da culpabilidade. De forma que eu faço várias críticas a esse ponto de que, olha, o ato infracional é só o fato típico e ilícito, a culpabilidade a gente não vê. Calma. A gente não vê em algum aspecto, em um aspecto só. Mas a gente vê sim, senhor. Quanto é a idade penal? 18 anos. 18 anos. Isso está previsto no artigo 228 da Constituição da República Federativa do Brasil. Idade penal aos 18 anos. Seria o artigo 228 da Constituição da República uma cláusula pétrea? Seria o artigo, ou é o artigo 228 da Constituição, uma cláusula pétrea? Por que a pergunta? Porque a gente sabe muito bem que volta e meia vem aqui, vamos reduzir a maioridade penal, Pode isso do aspecto constitucional? Eu sou completamente suspeito para falar. Assumo isso. Sou completamente suspeito para falar. Eu trabalho com direito da criança e adolescente, eu adoro, é o que eu estudo. E todo mundo que trabalha com direito da criança e adolescente, até mesmo promotor, juiz, delegado, é contra. E vejam, entendam bem, as cláusulas pétreas, isso vocês sabem desde o período da faculdade, as cláusulas pétreas não estão somente no artigo 5º da Constituição. Elas estão espalhadas por todo o texto constitucional. Não é porque está fora do artigo 5º da Constituição que a gente deve considerar que não é uma cláusula pétrea. E se a gente teve uma pegada na Constituição de doutrina da proteção integral, de dar direitos à criança e adolescente, seria completamente incoerente entender que o artigo 228 não é uma garantia fundamental. Ou melhor, um direito fundamental. É um direito que as pessoas que ainda não completaram 18 anos possuem de não serem julgadas da mesma forma que um adulto. É um direito que essas pessoas têm. E aí eu vou dar para vocês um bom argumento para o Natal. Eu adoro o Natal. Mas o Natal também, de tempos para cá, virou um momento de conflito, de constrangimentos à mesa, por causa de opiniões políticas e ideológicas opostas. Tá? E aqui cada um tem a sua opinião, isso é comum. Mas se você também é contra a maioridade penal, e se você recebeu aquele meme falando o seguinte, ora, idade penal na Alemanha, 14 anos, idade penal na Suécia, 13, idade penal na Bélgica, 15, idade penal na Espanha, 14, idade penal no Brasil, 18, embaixo. Será que só nós estamos certos?
você fala o seguinte, realmente estamos errados. Porque esse meme aí não é o que aparenta. Olha só, nesses países que vem nesse meme aí com 18, com 14, 13 anos, adota-se um outro tipo de conceituação de responsabilidade juvenil. Eles falam, diferente do Brasil, eles falam o seguinte, não, aqui existe sim crime. Ele vai passar por um processo penal juvenil. E nesse processo penal juvenil, que é diferenciado do processo penal dos adultos, ele terá regras próprias, ele não poderá ficar detido por mais de 3 anos, ele deverá ficar detido em um estabelecimento educacional e terá sua pena atenuada, só que eles falam em pena, falam em crime, falam em processo penal. Aqui no Brasil a gente não fala em pena, a gente fala em medida socioeducativa, a gente não fala em crime, a gente fala em ato infracional, a gente não fala em processo penal, a gente fala em apuração de ato infracional. A gente mudou o nome, mas na prática, o que o Brasil tem? Ato infracional, ele responde por esse ato infracional com uma responsabilização diferenciada. Meus amigos, eu não tenho dúvidas em falar que existem adolescentes presos no Brasil. A internação, que é a medida socioeducativa mais grave, nada mais é do que colocar um adolescente atrás das grades. Fica lá preso. Não raras vezes em celas superlotadas, que a gente fala o nome de alojamento, não fala cela, fala em alojamento. E aí, voltando àquele meme, a gente pergunta o seguinte, será que o Brasil está errado? Será que o Brasil está errado? Pode ser. Sabe por quê? Olha aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 105, que está aí na sua tela, artigo 105. Ao ato infracional praticado por criança, corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Ou seja, quando uma criança pratica um ato infracional, ela realmente não responde por nada. Ela tem apenas a aplicação de uma medida protetiva e quem aplica essa medida protetiva nem é o juiz da infância, é o Conselho Tutelar. É o Conselho Tutelar. A grande maioria das medidas protetivas o Conselho Tutelar pode aplicar. Mas, quando é adolescente, aí sim é medida socioeducativa. Eu não passei por isso porque era desnecessário, mas a gente precisa conceituar aqui criança e adolescente. No direito brasileiro, criança é aquela pessoa que ainda não tem 12 anos. 12 anos incompletos. Ou seja, no dia de aniversário de 12 anos, ela deixa de ser criança e se torna adolescente. E adolescente é aquela que tem 12 anos completos e 18 incompletos. Então, ela está nessa faixa aqui, entre 12 completos e 18 incompletos. Completou 18 anos, ela já é maior para efeitos penais. Ok, e por que aquele meme a gente precisa combater? Porque nesses países estrangeiros, quando falam em 14, 15, 13, eles estão colocando a idade em que já é possível responsabilizar uma pessoa. Seria como se no Brasil a gente viesse e falasse o seguinte, olha, adolescente de 12 anos, você não vai ser responsabilizado. Vamos fazer igual na Alemanha? 14 anos, salvo engano, na Alemanha? Ou então 13? Ou então 15? Ou então 16? E aí você fala, na mesa do Natal, fala o seguinte, realmente, o Brasil está errado. A gente deveria ampliar ainda mais a fase de responsabilidade juvenil. Porque lá na Espanha, lá na Alemanha, eu não tenho aqui de cor as idades penais, mas nesses locais, você só vai aplicar algo com caráter sancionatório aos 14, aos 15, aos 16. E aqui no Brasil a gente aplica aos 12. Que absurdo. Que absurdo. Então, notem bem, aquele meme é completamente errado, tá? Aquele meme é completamente errado. Porque ele fala da responsabilidade juvenil, e a responsabilidade juvenil nós já temos aqui no direito brasileiro desde os 12 anos. Desde os 12 anos. Então, se a gente colocar o Brasil naquele meme, a gente vai falar que são 12 anos.
Mas aqui no Brasil, e aí isso fica, diria eu, a critério de cada um entender se é bom ou ruim, a gente utiliza muito eufemismo, né? Aquela forma de amaciar um pouco, de não, não é que você não está sendo respondendo por um processo penal, não, você está respondendo por um ato infracional. Você está respondendo num procedimento de apuração de ato infracional. E a ideia, esse é o lado bom disso, é falar o seguinte, ora, você não está sendo estigmatizado com a justiça penal. Mas o lado ruim é que incute na sociedade essa ideia de que, o menor pode fazer tudo. Recentemente eu fui dar uma palestra numa faculdade e perguntei assim, quem é a favor da redução da maioridade penal? A grande maioria levantou. E aí eu fui perguntando, fui dando os argumentos, peguei todos os argumentos que eles compilavam lá, né, para ser favoráveis à redução da maioridade. E a grande maioria falou o seguinte, o menor faz o que quer porque ele sabe que não vai ser punido. Às vezes ele acha realmente que não vai ser punido, mas ele vai ser. Com uma responsabilização diferenciada, mas ele vai ser. Quando é o momento em que vemos a idade dessa pessoa para efeitos de aplicação de ato infracional, qual é a teoria adotada para o ato infracional? Vamos falar de ato infracional no tempo. Olha aí, artigo 103, artigo 104, parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. A data do fato. Voltando para a tela do slide, a gente vê que adotamos para o ato infracional a teoria da atividade. Ação ou omissão. Então, se uma criança de 11 anos pratica ato infracional e ela é julgada aos 12, digamos assim, julgada, né? Para ela não será aplicada qualquer tipo de medida socioeducativa, somente medida de proteção, artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque na época em que ela praticou o ato infracional, ela tinha 11 anos. Aliás, vamos deixar uma coisa clara. Criança pratica ato infracional, tá? Criança pratica ato infracional. A única diferença é que a resposta desse ato infracional, independentemente da gravidade concreta ou abstrata, a resposta a esse ato infracional nunca será uma medida socioeducativa. Sempre será uma medida protetiva, mesmo que ela tenha cometido ato infracional gravíssimo, ato infracional análogo ao latrocínio, por exemplo. Sempre será uma medida protetiva. Ok? Pergunto a vocês, vamos imaginar então, e aqui um adolescente de 17 anos está praticando ato infracional análogo a sequestro, cárcere, ato infracional permanente. Vamos colocar crime permanente, né? Vamos colocar um ato infracional permanente. Permanente. E aí, ainda praticando esse ato, essa pessoa atinge 18 anos. Essa pessoa atinge 18 anos. Ou seja, ela tinha 17, isso aqui é o tempo que ela está praticando o crime, ou ato infracional. Vou botar aqui crime. Ela tinha 17, no meio do caminho, ela fez 18 e continuou praticando o fato. Eu pergunto a vocês, como é que a gente vai resolver essa situação? Como é que a gente vai resolver essa situação? Será que a gente divide as condutas e faz com que esse adolescente responda, nesse período aqui, em uma vara da infância? E nesse período aqui, ele vai para uma vara criminal? Qual é o caminho correto nesse particular? Meus amigos, o caminho correto é
como trata-se de uma infração permanente, aceitar que se use a lei mais grave. Então, qual é a lei mais grave? Obviamente, a parte criminal, né? A vara criminal, a lei penal. Então, esse período aqui, em que ele já é um adulto, vai englobar isso aqui tudo. Ou seja, todo o período será julgado na vara criminal, isso não ficará à apreciação da vara da infância. Tudo bem? Pessoal, a gente encerra esse bloco e já volta. Até mais.